Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos viajar até Veneza. Hoje vamos falar de Rococó, em Itália. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos continuar a falar do Rococó. Vamos continuar com a nossa playlist de História de Arte. Nós temos muitos vídeos de História de Arte, estamos a fazer cronologicamente e já chegamos ao Rococó. Iniciamos o Rococó em Paris, porque foi lá que ele se iniciou. É um movimento de interior que aos poucos se vai espalhando e que se vai expandindo para o exterior. Como a época do Rococó vem logo a seguir ao Barroco, muitas pessoas às vezes até confundem. O que acontece é que é uma época que nós sabemos que ficou conhecida na história por ser a época das grandes peregrinações. Ou seja, as pessoas começaram a sair, a procurar outros lugares. Para além das peregrinações, também começaram a haver viagens que não tinham a ver com fé, mas pessoas gostavam de andar a passear de um lado para o outro. Assim, o Rococó foi-se espalhando. Apesar de ele se ter iniciado aqui, no período da Regência, em Paris, logo depois ele vai pela Europa toda. E nós também temos um vídeo acerca do Rococó na Alemanha. A Alemanha é muito diferente de Paris, um Rococó completamente diferente, porque é um Rococó que se volta para as igrejas. Em Paris não existem igrejas do movimento Rococó, porque a igreja achava que não era um estilo digno de representar o divino. Era mais para as festas, era assim, um movimento considerado demasiado fútil. Na Alemanha não. Na Alemanha existe o Rococó de devoção. Nós estudamos aqui alguns palácios e algumas igrejas deste período. E depois da Alemanha nós fomos para a Inglaterra. Mais uma vez o Rococó completamente diferente. Vocês percebem que é sempre o mesmo movimento, que é o movimento Rococó, mas que se vai adaptando às culturas locais. Muitas vezes também acontece que pintores de outros países trabalhem aqui. Por exemplo, na Alemanha temos grandes trabalhos de pintores italianos. Ou seja, os pintores também começam a viajar de corte para corte. Deixou de ser a normalidade um pintor nascer em Roma, trabalhar em Roma e lá morrer. Não, agora os pintores começam a viajar, andam à procura das suas próprias encomendas. Como eles viajam, vão absorvendo as culturas locais e vão levando o Rococó por toda a Europa. Ele depois acaba por sair da Europa e nós também vamos ter vídeos acerca do Rococó no Brasil, mas isso é lá mais para a frente. Hoje, então, vamos sair da Inglaterra, porque temos estado a estudar o Rococó na Inglaterra, que era completamente diferente, e vamos então para um outro país. Vamos para Itália. Chegamos então ao Rococó italiano e vocês já repararam que este movimento começou em Paris. É uma coisa nova, porque normalmente até aqui os grandes movimentos da arte todos se iniciaram em Roma. Agora, não. Este iniciou-se em Paris e depois veio para a Itália. Nós estamos a assistir no movimento Rococó ao final da época dourada da arte italiana. A arte em Itália deixa de ser a vanguarda dos artistas, deixa de ser lá que aparecem os novos movimentos. No entanto, o período Rococó ainda é muito forte em Itália, mas não em Roma. É forte numa outra cidade, uma cidade que tem uma luz tão própria, características visuais tão próprias, que acaba por ser uma grande paixão entre os artistas, especialmente os artistas rococós. Estou a falar de Veneza. Veneza é uma cidade diferente das outras. Os seus pintores sempre foram mais livres e mais apaixonados pela cor e pela luz. O luxo e a riqueza foram constantes em Veneza durante séculos. Primeiro porque eles tinham o porto mais importante da Europa durante muito tempo. Com os descobrimentos isso acabou. Portanto, passou a ser o Porto de Lisboa, o porto de entrada da maior parte das mercadorias na Europa. No entanto, Veneza teve uma outra forma de continuar a ser luxuosa. Nesta altura, já vos expliquei que começou a estar na moda vaguear pela Europa. As pessoas ricas andavam de um lado para o outro, de corte para corte, faziam as suas peregrinações de igreja em igreja. E nesta altura também se deu um fenómeno que era os jovens aristocratas, os jovens da alta sociedade da Europa, achavam que era de bom tom, quando acabavam os seus estudos, irem então explorar as grandes capitais da Europa. Era assim a modos que uma viagem de fim de curso, e sem esta viagem ele era considerados que não tinham acabado a sua formação. Uma das cidades mais procuradas por estes jovens era Veneza. Veneza já não tinha então o porto tão grande,
tão importante para o contexto social e económico da Europa, mas era uma cidade de luxo, uma cidade de palácios, uma cidade mais libertina, menos agarrada às normas, com um peso da Igreja muito menor, era mais livre. Então Veneza, no século XVIII, tornou-se conhecida como, digamos que, o sítio das festas. Entendem? Aqui não eram os peregrinos com sede de relíquias sagradas que chegavam, mas os jovens filhos da aristocracia de toda a Europa. Aqui era o local para fugir ao puritanismo, à conformidade, à sociedade conservadora e à rigidez da Igreja. Isto tudo acaba por se tornar o local ideal para o espírito rococó, que era um espírito das festas galantes, o espírito da conquista, da música, do amor. Era um movimento que prezava os sentidos, que gostava do perfume, que gostava das comidas elaboradas, que gostava das festas e do luxo. Era o local ideal para desabrochar este movimento dentro de Itália. E era exatamente este sentimento de festa, de luxo, de deleite dos sentidos que os visitantes procuravam e que depois queriam levar como lembrança. Então havia uma grande procura de imagens de Veneza para esta gente rica levar como souvenir, era o recuerdo. Então os pintores começaram a perceber que se pintassem imagens de Veneza que tinham um público que nunca mais acabava. Portanto, eles não precisavam de pintar imagens para as igrejas, nem imagens para os palácios, porque aqueles ricos antigos, os donos do Porto, já estavam todos falidos. Agora pintavam sim para as pessoas, para os turistas que chegavam a Veneza, que tinham dinheiro e queriam comprar uma imagem da cidade. Vamos agora, nesta parte do nosso vídeo, falar dos grandes nomes da pintura, que são grandes nomes do Rococó de Veneza e de Itália. E vamos começar por um nome que vocês já conhecem, porque nós já fizemos análise dos trabalhos dele aqui no nosso canal, quando falámos do Rococó alemão, só que ele, apesar de ter nascido em Veneza, apesar de ser um pintor italiano, não influenciou só Veneza, porque é um daqueles pintores que andava por aí a viajar. Vamos então falar deste senhor. É Giovanni Battista Tiepolo. Tiepolo nasceu em Veneza em 1696. O seu pai morreu muito cedo, deixando a viúva e os seus 5 filhos com uma vida muito confortável. Após a morte do seu pai, a viúva, com estes filhos todos, 5, decidiu encaminhá-los e ela achou que o Tiepolo devia ir aprender a pintar. Era uma boa profissão para ele. Então entregou o jovem a um grande pintor de Veneza da altura, Gregorio Lazzarini. Lazzarini, na verdade, era um pintor extremamente académico e Tiepolo aprendeu algumas coisas com ele, mas preferia um estilo mais melancólico, com grande predominância do chiaroscuro. Em 1717, Giovanni Tiepolo inscreveu-se então na Associação de Pintores de Veneza como independente e a sua carreira lança-se quando ele pinta uma obra que foi muito bem recebida. E aqui vocês vão perceber que o estilo dele ainda vai beber muito ao dramatismo do barroco, mas já tem a leveza do rococó. A obra é esta, O Sacrifício de Isaac, de 1716. Pode ser vista na igreja de Santa Maria dei Doreliti, também conhecida como Ospedaletto. Depois de ficar conhecido com esta obra, ele foi convidado a pintar muitas obras com um cariz mais religioso. Adaptava-se bem ao seu estilo de pintar mais melancólico. No entanto, o Tiepolo também gostava de pintar frescos e também gostava de andar pela cidade, de conhecer todos estes turistas e todas as coisas novas que eles traziam. Assim, sem nunca sair de Veneza, Tiepolo conhecia as técnicas e as modas do mundo e estudava bastante. Ele era eclético, ele pintava temas religiosos, cenas dramáticas, cenas mitológicas e narrativas com mais humor. E em 1730 a sua fama tinha saído da cidade de Veneza e ele foi chamado para Milão para decorar o Palácio Arcinto. Este foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Também aqui ele decorou o Palazzo Duganini. No mesmo ano trabalhou na Capela Colleone, em Bérgamo. E aqui pintou esta obra que estamos a ver, A História de João Batista, uma obra de 1732. Em 1736 foi chamado para Estocolmo para decorar o Palácio Tessin. E depois disso ele voltou a Veneza e ele decidiu que
Ia ficar muito tempo em Veneza e preferiu, a partir desta altura, como já tinha muito sucesso, enviar pelos barcos os seus trabalhos. Portanto, ele pintava em Veneza, no seu ateliê, e enviava os seus trabalhos. Ele não queria já sair de Veneza. Era ali que ele se sentia em casa, era ali que ele se sentia bem. Entretanto, ele era famoso, era rico, casou e começou a dedicar-se a uma pintura que vai marcar Tiepolo e é por isso que ele é muito conhecido. A Adoração de Santa Trindade pelo Papa Clemente é uma obra de 1735 que foi enviada para Nymphenburg. E entre 1740 e 1750, o Tiepolo vai realizar as obras-primas do Rococó, ou seja, aquelas obras que são completamente rococó no seu estilo, que já não são inspirações e assim muito voltadas para o drama do barroco, mas são completamente rococós. E uma delas é esta que estamos a ver, O Banquete de Cleópatra, uma obra de 1750 que está no Palazzo Labia, em Veneza. Esta obra apresenta um tema que deu a Tiepolo a oportunidade de mostrar o seu domínio na cor através de sumptuosas vestimentas. Um luxuoso banquete. Nós vamos ter análise detalhada nesta obra numa destas próximas semanas aqui no Criarte, mas muito sucintamente posso-vos contar a história. Conta a história que neste banquete estava Marco António e a sua amante Cleópatra. E eles fizeram uma aposta. O Marco António disse que ia deslumbrar com os pratos mais caros alguma vez confeccionados. E começam então os criados a servir um banquete, cada prato mais caro que o outro. Eram só coisas exóticas, coisas belíssimas, extremamente bem realizadas. A Cleópatra não se sentiu nada deslumbrada e disse-lhes: eu vou ganhar a aposta porque eu agora, em poucos momentos, posso produzir um prato muito mais caro que tudo isto. E ficou toda a gente a olhar para ela. Como? Ela tira o seu brinco de pérola, um brinco valiosíssimo, dissolve num copo que um criado lhe traz com vinagre e depois da pérola se dissolver, ela bebe. E ganhou, obviamente, a aposta. No fresco de Tiepolo vemos o momento exato em que Cleópatra mostra a Marco António a pérola, enquanto um criado lhe oferece um copo. E esta obra tem o luxo das vestimentas, as cores, o estilo do rococó muito claros. Outra obra desta fase extremamente importante para o Rococó é esta, O Casamento de Frédéric Barbarossa e Beatrice de Burgundia, uma obra realizada entre 1751 e 1752 que pode ser vista no Palácio de Würzburg, na Alemanha. Esta foi uma comissão que Tiepolo aceitou de Carl Philipp von Greifenklau, o príncipe-bispo de Würzburg, e foi para a Alemanha. O príncipe Carl era extremamente rico e o seu palácio de Würzburg é famosíssimo. Nós temos vídeo acerca deste palácio. Eu vou deixar aqui algures o card no nosso ecrã e também linkado aqui em baixo. Eu fiz uma análise detalhada e nessa análise eu analisei uma outra obra de Tiepolo, mas hoje vamos nos concentrar nesta cena do casamento. Esta obra fica na Kaisersaal, a sala do imperador, e era a sala de jantar. A cena conta uma história de Würzburg, que é o casamento do imperador Friedrich. Ele era apelidado de Frédéric Barbarossa por causa da sua barba ruiva. O casamento realizou-se em 1156, mas Tiepolo não tenta retratar o século XII. Aqui, ele cria uma atmosfera de conto de fadas, uma Idade Média romantizada. A figura dominante nesta composição é a do bispo que conduz a cerimónia de casamento. Aqui vemos claramente que o objetivo da obra de Tiepolo é glorificar o seu patrono, o antecessor do príncipe-bispo. Apesar de nem todas as obras estarem em Itália, este pintor marca então o nascimento do Rococó italiano. Tiepolo é com certeza um dos grandes nomes do Rococó na Itália e ele ajudou a quebrar fronteiras com a sua arte. No entanto, não é o único. Nesta parte do vídeo vamos agora falar de dois grandes nomes do Rococó italiano e vamos começar por ele, por Canaletto. Canaletto, que de nome é Giovanni Antonio Canal, mas é mais conhecido por Canaletto, nasceu em Veneza em 1697. O pai era um conhecido pintor de cenários e ele, quando chegou a jovem, decidiu juntar-se ao seu pai para aprender o ofício. Isto foi uma grande escola para o Canaletto. Aliás, o nome dele é Canaletto para se distinguir do nome do seu pai, que era Canal, e ele ficou o Canaletto.
Então, ele aprendeu com o pai. E claro, quando se pinta um cenário para um teatro, tem que ser de forma muito dramática. E existe ali uma atmosfera, uma luz diferente. E o Canaletto absorveu tudo isto para dentro da sua arte. Em 1719, a Canaletto foi para Roma e ali estudou técnicas de pintura e de topografia. Quando voltou a Veneza, atraiu a atenção de ricos patronos que o apoiaram ao longo de toda a carreira. Entre 1725 e 1727, o número de encomendas a Canaletto eram tantas que ele não conseguia entregar. Ele atrasou-se, foi uma escandaleira em Veneza, ele não conseguia entregar, tal era a quantidade de obras que lhe estavam sempre a pedir. Mesmo com toda esta procura, ele entrega uma verdadeira obra-prima, que é a Oficina de Mármore do Campo de São Vidal, uma obra de 1725. Aqui percebemos o estilo único em que ele combina um olhar íntimo da cidade, pobre e dilapidada, com a luz quente e luminosa. Na manhã cedo, trabalhadores de mármore cortam a pedra, enquanto a vida cotidiana acontece à sua volta. Uma mãe corre para confrontar a criança que chora, sendo observada pela mulher da varanda e muitas outras coisas estão-se aqui a passar. Este é o Campo San Vidal, aqui temporariamente transformada num estaleiro para reparar a igreja de San Vidal. E Canaletto é, com toda a certeza, um mestre incrível a mostrar as texturas e diferenças nos materiais. As casas têm estilos e alturas diferentes, várias figuras povoam a obra e temos, claro, zonas de muita luz e de muita sombra. Toda esta obra é dramática e aqui nós percebemos os dias em que Canaletto pintava cenários para o teatro. O seu domínio da luz e da sombra, o efeito das nuvens e os jogos de luz nos edifícios destacam-o como um dos pintores do seu tempo. Nos próximos 10 anos da sua vida, Canaletto vai ser o pintor mais procurado, especialmente os seus trabalhos de Veneza. Porquê? Porque eu disse-vos no início deste vídeo que muitos jovens ricos iam para Veneza, ficavam lá nas suas festas e queriam levar para casa uma recordação e claro que preferiam levar uma obra de Canaletto porque ele mostrava a cidade de uma maneira especial, dramática e também muito leve. Assim, Canaletto passa a ser o pintor mais famoso do seu tempo. As vistas da cidade por Canaletto eram tão numerosas e tão procuradas que ele se viu pressionado a trabalhar com base no uso da câmara óptica. Câmara óptica ou câmara obscura são a mesma coisa. Na verdade, a câmara óptica usada por Canaletto pode ser vista no museu em Veneza. A câmara óptica, na verdade, é formada por uma caixa de madeira equipada com uma lente, um espelho e uma superfície de projeção de vidro polido. Este aparelho projeta uma imagem que Canaletto usava como base para os seus desenhos. E graças a isto, Canaletto era conhecido em Veneza como o mestre da perspectiva. Não é fazer batota. Muita gente não gosta do uso de um instrumento de apoio, porque o talento está lá. Ele retirava as principais linhas e depois pintava. Ele alterava muito pouco do que o nosso olho vê, mas dava-lhe uma luz, assim, um enquadramento quase místico, extremamente bonito. Em 1740 dá-se a Guerra da Sucessão da Áustria e então muitos dos visitantes que vinham para Veneza pararam de chegar, havia cada vez menos visitantes. O Canaletto sentiu isto no seu trabalho, porque obviamente ele vendia muito para estas pessoas que queriam levar uma recordação de Veneza e ele acabou por aproveitar que havia pouco trabalho em Veneza, ou menos trabalho, e foi até Roma. Em Roma ele fazia a mesma coisa, ele pintava imagens da cidade de uma forma lindíssima. Depois segue para Londres até 1755, onde faz a mesma coisa. Acabou por voltar a Veneza em 1763, famoso, rico e muito apreciado. Ele acabou por ser convidado para entrar na Academia das Artes de Veneza, porque até aí ele não tinha conseguido. Vocês sabem que existe todo aquele problema com a Academia não reconhecer a paisagem como uma obra importante, mas no final da sua vida ele conseguiu. Esta é a história de Canaletto, um dos pintores mais conhecidos na Veneza do Rococó. E agora vamos falar de um outro pintor, também de paisagens, que é diferente, mas tão importante quanto. Vamos falar de
Francesco Guardi. Francesco Guardi nasceu em Veneza em 1712 e toda a sua família era ligada à arte. O seu irmão mais velho, Giovanni Antonio Guardi, era um pintor que levou Francesco e um outro irmão, o Niccolo, para aprender consigo. A sua irmã Cecília era casada com o Tiepolo, portanto, é uma família toda ligada às artes. E atenção, quando vocês forem pesquisar por este pintor, têm que ter atenção ao primeiro nome, porque os irmãos dele são todos também muito conhecidos. Ele é realmente o mais extraordinário, mas são todos conhecidos, portanto às vezes há assim um bocadinho uma tendência para a gente os confundir. Mas nós falamos de Francesco Guardi. Apesar de apreciar as obras de Canaletto, não era exatamente isso que Guardi queria fazer. Canaletto nesta altura era assim a bitola pelos quais todos os outros pintores se referenciavam, porque ele era o mais famoso. Guardi não queria ser como Canaletto. Guardi tinha um estilo que também era rococó, mas que era diferente. E um exemplo desta sua técnica diferente é esta obra que estamos a ver, Visita de São Giorgio Maggiore, uma obra realizada entre 1755 e 1780. Apesar de beber na obra de Canaletto, temos aqui um trabalho com uma perspectiva mais criativa, mais livre e com um uso da tinta menos intrincado. Guardi, aqui, reorganiza os elementos arquitetónicos numa composição mais livre, mais fantástica, captando a luz da cidade, com pinceladas muito menos rígidas. O Canaletto usava uma rigidez estrutural, daí ele ser considerado o virtuoso da perspectiva. O Guardi era bem mais livre em tudo isto. Ele percebe que após passar para o observador a impressão geral da cena, ele pode preencher os detalhes. Portanto, quando o espectador olha para um determinado ponto e percebe que é uma pessoa, o Guardi percebe que não tem que estar a pintar todos os detalhes, ao contrário de Canaletto, que pintava tudo muito detalhado. Aqui não. Ele apenas faz manchas de cor e nós interpretamos a imagem. Se olharmos com atenção os gondoleiros, descobrimos que estes são apenas blocos de cor, mas quando nos afastamos a ilusão mantém-se. Esta técnica chama-se pittura di tocco, pequenas pinceladas energéticas e pontuais. A técnica de Canaletto, de fazer tudo muito rígido com muito pormenor, chama-se veduta. É uma outra técnica de pintura. Então temos aqui os dois grandes nomes do rococó, mas há mais. E agora, na última parte do nosso vídeo, vou fazer um desfile de pintores de Veneza. Já falámos daqueles que marcaram bastante o rococó em Itália e que são muito conhecidos, como o Tiepolo, como o Canaletto, como o Guardi. Agora vou falar de pintores menos conhecidos, mas não menos importantes. E vamos começar assim. Este é Giovanni Pellegrini. Nenhum outro pintor de Veneza esteve estilisticamente tão próximo do rococó francês quanto Pellegrini. Ele era discípulo de um pintor francês, gostava do rococó francês e reproduziu mais do que qualquer outro esta estética, um pouco adaptada à arte italiana, mas ainda muito colada ao rococó francês. A obra que estamos a ver, que é um perfeito exemplo do seu estilo, é Cristo curando o paralítico, uma obra de 1731. Um trabalho religioso com uma atmosfera lírica. Pellegrini pintou várias temáticas, temas religiosos, mitológicos, alegorias e retratos, e este é um exemplo perfeito do seu estilo. Outro pintor rococó italiano é este, Antonio Bellucci. Bellucci era um soldado italiano que se tornou pintor. A maior parte do seu trabalho está fora de Itália. Ele, na verdade, iniciou a sua carreira como decorador do interior. Já sabem que o movimento rococó é de dentro para fora. E depois de fazer algumas peças de decoração que agradaram muito os seus patronos, ele então decidiu sair de Veneza, onde tinha uma grande competição, e passear-se por várias cortes da Europa, onde foi extremamente bem recebido. Fez muitas obras como decorador em palácios rococó em Veneza, na Alemanha, na Holanda, na Áustria e em Inglaterra. E uma das suas obras mais belas é esta que estamos a ver, Danae, uma obra realizada entre 1700 e 1705. Esta obra foi realizada na Áustria e Danae mostra linhas precisas, formas suaves e uma pose muito pouco natural. Danae era um tema popular na pintura rococó e aqui vemos-la presa na torre enquanto Júpiter, o rei dourado, aparece no canto superior direito. E agora vamos falar de uma pintora.
Eu acho que num vídeo de Rococó nunca tínhamos falado de nenhuma mulher pintora. E agora vamos conhecer a primeira em Veneza. Vamos ver. Esta é Rosalba Carriera. Nasceu em Veneza em 1673. Rosalba iniciou a sua carreira como pintora de miniaturas, especialmente miniaturas de marfim. Ela criava estas obras delicadas como souvenirs para as pessoas que visitavam Veneza levarem. Portanto, as pessoas não compravam só as obras de canaleta, havia mercado para muito mais. Ela fazia estas pinturas pequenas, também pintava pequenas caixas, tudo em marfim. Na verdade, ela era muito inteligente. Ela ofereceu o seu trabalho a vários mercadores e eles cobravam uma pequena comissão. E então, as pessoas compravam as coisas ao mercador e ela ficava cada vez mais rica. Isto era uma estratégia que ela tinha para se tornar conhecida como artista, porque para as mulheres era muito difícil impor-se como artista. Assim, aos poucos, ela acabou por ser muito conhecida graças às miniaturas e aceite como uma grande artista que era. Carriera tornou-se muito popular, a sua oficina era até uma das mais produtivas da cidade. Esta é uma miniatura da artista, chama-se Mulher colocando flores no cabelo, uma obra de 1710. Tal como muitos outros pintores rococó de Veneza, ela também fez carreira fora de Veneza. Ela viajou para outras cortes, onde foi muito bem recebida. Na verdade, quando ela viajava para outras cortes, ela ficou conhecida não como pintora de miniaturas, mas como retratista. É uma das maiores retratistas italianas do Rococó. Na Áustria e em França, ela pintou estas obras. O retrato de Maria Teresa, arquiduquesa de Habsburgo, de 1730, é um exemplo perfeito do seu trabalho. Com 25 anos de idade, Carriera escreveu um manual para artistas e foi eleita membro da Academia de San Luca. Apesar de ser um marco feminino em Veneza, Carriera é conhecida pela popularização da técnica de pintura a pastel. Ela preferia pintar os seus retratos a pastel. São magníficos, são lindíssimos. Antes disto, o pastel era visto como o irmão barato do óleo. Portanto, as grandes obras tinham que ser a óleo ou tinha que ser um fresco no teto. E com ela, esta mentalidade começa a mudar, porque ela apresenta grandes retratos, grandes obras de arte a pastel. Graças a Carriera, a técnica de pintura a pastel entrou para a galeria dos grandes retratos do movimento Rococó. E vamos terminar o nosso vídeo com mais um nome que talvez não seja muito conhecido, mas que é extremamente importante. Vamos agora falar de Pietro Rottari. Nasceu em Veneza, em 1707. Pietro Rottari foi um grande retratista rococó e ele criou um novo género, teste di carattere, que são imagens, são retratos que simbolizam coisas muito específicas. Vamos ver. Este é um teste di carattere. Na verdade, o Rottari chamava-lhe passione. Eles consistiam em jovens inocentes, ameninadas, misteriosas e um pouco astutas. Normalmente era um rosto de porcelana com um indício de sorriso e um pouco de sensualidade. Estas ideias de beleza, pintadas por Rottari, acabaram por se transformar no ideal de beleza em Veneza, no ideal de beleza rococó. Aquela pele de porcelana, aquele ar inocente, mas ao mesmo tempo astuto, dá a sensação que ela está a dizer mais do que aquilo que a gente está a ver. Tudo isto se tornou o ideal da beleza feminina no rococó. Um exemplo perfeito é esta obra, Retrato de Mulher com Colete Verde, Camisa Branca e Colar Vermelho, uma obra de 1750. Estes seus retratos fizeram um sucesso tão grande que em 1756 Rottari foi convidado para ir para a corte de São Petersburgo, na Rússia, e ele vai. E lá explode de criatividade. Ele foi extremamente bem recebido pela rainha Elizabeth da Rússia e pelos aristocratas, ganhou várias comissões para retratos, acabou até por fazer o retrato da Elizabeth da Rússia e aqui a Rússia tornou-se a sua casa. E ele pintou 368 retratos passione. Muitos deles estão juntos. Portanto, os museus colocam os seus retratos juntos. Estamos a ver aqui na imagem o Quarto das Graças, no Palácio de Peterhof, em São Petersburgo, na Rússia, onde vemos representadas várias etnicidades russas através das mulheres que ele pintou. Um novo estilo de retrato, assim de uma beleza incrível. É ou não é? E pronto,
Esta foi a pequena história do rococó italiano. Vocês perceberam que se pode chamar rococó de Veneza, veneziano, porque Veneza foi a cidade que se destacou no rococó. Já sabemos porquê, já vos disse várias vezes no início do vídeo. Ao contrário do resto de Itália, Veneza era libertina, Veneza era luxuosa, queria festas, estava menos concentrado o puritanismo, o conservadorismo, a Igreja Católica, que tinha extrema força no resto da Itália. Aqui era assim mais está-se bem. Tudo isto leva a uma explosão do rococó em Itália, dentro e fora de Itália, porque estes pintores viajaram, nós já conhecemos alguns. Nós vamos ter análises de obras do rococó italiano no nosso canal, vamos ter durante bastante tempo, porque eu gosto muito, sou apaixonada. E vou gravar imensos vídeos, pronto. Já sabem, se quiserem apoiar o nosso canal, podem sempre subscrever o nosso canal e podem também fazer um gosto, uma partilha e deixar um comentário simpático, eu fico muito contente. Quero-vos pedir para nos comentários deixarem sugestões de obras do Rococó de Veneza para eu analisar. Eu tenho assim uma lista de uns 10, mas nunca se sabe se não falhou algum. Pode ser? Outra forma de me apoiarem é fazerem-se membros do Clube Criarte. Para isso, basta clicar no botão que está por baixo de todos os nossos vídeos. Temos o botão de subscrever e ao lado temos o botão que diz aderir. Vocês clicam em aderir e vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. E são os patronos do Clube Criarte que tornam os nossos vídeos possíveis e a eles eu quero agradecer muito. Mas pronto, por hoje é tudo. Voltamos na próxima semana com mais atualizações. Vivam bem, sejam felizes, sejam um pouquinho recocós. Ok? Tchau!